justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a Ti, Senhor, entregue todas as nossas vidas, Senhor, perante Ti e posto em Tuas mãos todo o controle, Pai, que é digno de louvor, digno de adoração e digno de glória, Senhor. E nesta noite Te oferecemos, Senhor, um culto simples, não com invenções humanas, mas movido com sinceridade, com piedade, Senhor, e baseado na Tua santa lei, que é as Santas Escrituras, Senhor. Te pedimos aqui também, Senhor, uma bênção especial sobre o nosso culto, Senhor. Como seres pecaminosos, nós reconhecemos a nossa postura diante de Ti, Senhor. Mas sabemos que nós temos um Pai amado, um Pai justo, que não há outro semelhante a Ti, Senhor. E que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos escolhido, Senhor, para estarmos na Tua casa, Senhor, para poder Te adorar, reconhecer, Pai, que não existe outro além de Ti. E que as nossas vidas, Senhor, devem ser pautadas na Tua santa lei, Senhor. Que a Tua lei, Senhor, ela sirva como aio para cada um de nós, Pai. Abençoa aqui os cânticos, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, estejam preparadas para receber a Tua lei, Senhor. Que o nosso coração possa entoar, ó Deus, um cântico espiritual para Ti, Senhor. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ficar de pé, a gente vai fazer aqui a exposição da lei. É o próprio capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, só a parte do primeiro mandamento, Santos. Está falando hoje aqui sobre a importância do primeiro mandamento, que o Senhor, Ele nos concede essa bênção especial. Que diz assim o Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, santos? Pode sentar. Os irmãos já ouviram falar da palavra decálogo, né? Se não viram assim a palavra exposição, mas eu acredito que a palavra decálogo ela não é distante de nós, tá? Nós somos uma igreja reformada e temos como base principal a lei de Deus, como também ordena o catecismo, confissão de fé, e os documentos reformados, eles mostram que temos um zelo muito especial sobre a lei de Deus. Uma parte introdutória, antes de entrar aqui no texto, também a gente fala sobre a questão da lei. Quando nós falamos de lei, nós lembramos logo lá no Antigo Testamento, que é uma coisa que está bem distante da graça, bem distanciada da igreja, mas eu quero dizer para os santos que isso é um engano, que a lei de Deus, ela anda sempre ao lado da graça dele. Se a igreja que superabundou na graça, ela entende que ela é pecadora, não é por causa da graça, mas é por causa da lei de Deus.
Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo ele diz que a lei de Deus é boa, santa, justa. Ele começa a elogiar e colocar a lei de Deus em cima. A lei de Deus ela serve para algumas coisas com relação ao povo de Deus. A lei de Deus ela serve para nos exortar, para nos edificar, para nos consolarmos e para tornarmos pessoas perfeitas diante de Deus, entre aspas. Pessoas com a mente voltada para saber o que fazer, o que é correto e o que é incorreto. O povo de Deus sempre ouve a direção da lei. Não existe um povo de Deus que não conheça a lei de Deus. Todos devem conhecer a santa lei de Deus, a oral ou a escrita, mas temos que conhecer a santa lei de Deus. E também, santos, é um privilégio para nós, é um privilégio você se acordar, ler as Escrituras. Se eu dormir, leia as Escrituras. Se eu tomar café, lê a lei de Deus. Juntar com a família, é um privilégio fazer isso, o povo de Deus. E o Senhor diz também lá no livro de Deuteronômio, fala sobre as questões que Deus mostra que ao sentar, ao deitar, ao levantar, essa lei ela deveria estar exposta no povo de Deus. Essa lei não deveria só apenas, santos, estar no meio do povo judeu, de maneira nenhuma, nem entre os apóstolos, mas de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que passa de geração a geração. A gente observa ali no livro de Esdras, para baixo, no tempo dos juízes, que era uma coisa muito severa, até as crianças participavam da lei de Deus. Deus disse que nenhuma pessoa deve ficar fora de ouvir a minha santa lei. Aí Deus chama, ali no livro de Juízes, Deus chama Esdras e diz, congregai-vos o meu povo para ouvir a lei. Aí o povo se reúne, e Esdras faz um púlpito de madeira e começa a expor a lei do Senhor. Ali tem adultos, tem mancebos de todas as classes, tem crianças, e o Senhor disse que até aqueles que estão em período de amamentação devem também estar, pelo menos se não presta atenção, mas ele está no meio da congregação, para também estar, para receber a porção de Deus. Então Deus disse que a lei, ela tem que ser entregue ao meu povo, e isso é um privilégio para cada um de nós. Talvez o evangelho contemporâneo, ele não mostre essa necessidade da lei de Deus. Não há nenhuma necessidade, as coisas que ficaram no Antigo Testamento, elas devem ficar no Antigo Testamento. A igreja, ela deve viver unicamente pelo Novo Testamento. Então eu digo, então é melhor você pegar essas partes que falam do Antigo Testamento, é melhor você rasgar e jogar fora. Mas a palavra diz que os 66 livros que foram expostos, foram colocados como cânon, é uma vara que Deus mede. Ele está dizendo que esses 66 livros, eles servem para a nossa edificação, tanto históricos, ou como proféticos, como doutrina, eles servem para a nossa edificação. E quando Deus chama aqui no versículo 1, quando ele diz essas palavras, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele estava dizendo que o povo dele estava quantos anos preso em cativeiro? Mais de 400 anos. Presos no cativeiro egípcio. Muito tempo preso no cativeiro egípcio. Depois, quando sai do cativeiro egípcio, eles vão passar mais uma longa temporada de férias no cativeiro babilônico, mais 70 anos no cativeiro babilônico. Então o povo passou muito tempo preso, sem ouvir a voz de Deus. O povo, quando estava no Egito, eles começaram agora a aprender a língua egípcia, e o hebraico ele foi se distanciando do povo cada vez mais. As crianças, quando nasciam, eles não mais aprendiam o hebraico, mas aprendiam o aramaico, e outras línguas também iam ser colocadas para eles. Então a lei do Senhor foi cada vez mais se distanciando do povo hebreu, e Deus disse, não foi esse o propósito para com o meu povo. Porque não foi esse o propósito de Deus para com o povo. Quando Deus pega a terra de Ur dos Caldeus, pega aquele velho chamado Abraão, e sua mulher Sara, já eram bastante avançados de idade,
E quando tira eles da terra da Mesopotâmia e leva para o lugar que ele determinou, ele diz que em Abraão ele iria infundir as suas leis, iria fazer uma nação feliz e edificante. E quando José é tirado desse meio, um dos patriarcas, quando ele é arrancado desse meio, isso já estava dentro do plano de Deus, dentro do decreto de Deus, que ele deveria ser escravo do Egito, ele deveria governar o Egito por determinado tempo. Deus fez com que a terra passasse necessidade alimentícia. E Deus levanta José para que José fosse um tipo de governador naquela terra. E Deus agora começa a enxertar na mente e no coração de Faraó sonhos terríveis, para que ele ficasse agoniado. E ele passou alguns meses, de fato, agoniado. Ele disse que nos sonhos dele ele via vacas magras degustando as vacas gordas. E teve outros sonhos basicamente repetitivos. Ele chama os seus magos e começa a dizer: o que quer dizer isso? O mago vai e diz: conta o sonho. Ele fez: se eu contar, vocês vão dar qualquer tipo de interpretação. Mas se vocês de fato são magos, vocês devem dizer o que eu sonhei. Aí eles começaram a dizer um com os outros: não sabemos, Senhor, o que quer dizer isso. Mas Deus colocou 2 homens dentro da prisão para que nesse dia eles lembrassem de José. Tinha um copeiro e tinha um padeiro. Ok? Quando um deles foram libertados, José faz e diz assim: ó, misericórdia, lembra-te de mim quando fores servir ao faraó de novo. Aí ele diz, o copeiro vai e diz: lembrarei, mas ele não lembrou. E quando o copeiro ouviu a história de Faraó, dizendo que queria que houvesse uma interpretação dos seus sonhos, o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse. Mas eu me lembro que tinha um homem na prisão, que ele interpretava sonhos. Ele interpretou a minha visão como copeiro, ele também interpretou a visão do padeiro, que disse que estava com um cesto na cabeça, tá certo? E também ele me viu entregar o cálice das tuas mãos, Senhor, e a ti servir, e assim aqui estou. Aí Faraó fez: traz o homem até mim. Ele estava todo alterado, já barbudo, muito fora do padrão. Ele tomou um bom banho, fez a barba, o cabelo, se apresentou-se com roupas reais até a presença do rei. E ele, com toda a humildade, disse: eu não posso, como dizer, eu não posso interpretar isso, mas o Senhor pode, né? E o Senhor faz e interpreta os sonhos para ele. As 7 vacas magras comendo as gordas, ou as espigas ruins degustando as boas, significa 7 anos. 7 anos de grande abundância vai ter na terra do Egito, como também 7 anos de grande fome seca vai ter na terra do Egito. E o que tu queres que eu faça? Levanta um homem sábio no meio do teu povo, para quando chegar o tempo de abundância, ele possa recolher, fazer celeiros, guardar, porque quando chegar o tempo da miséria, tenhamos alimentos bastante para suportar a miséria. Aí Faraó olha para ele e faz, o Espírito Santo vai e mostra para Faraó: ele é o homem, ele é o homem. E disse que de escravo ele passa a ser segundo homem do Império Egito. Então, ele sendo governador do Egito, ele tinha total liberdade para fazer, entre aspas, o que ele queria fazer. E ele começa a governar nesse período de 7 anos, quando a fome começa a apertar os judeus, Deus começa a apertar os filhos de Israel, e eles começam a passar necessidades. Vamos até a terra do Egito, porque Faraó tem, em grande proporção, alimentos para nos alimentarmos. E quando chega lá, José de cara conhece os seus 7 irmãos, mas tinha mais um que José ainda parece que ainda não tinha enxergado o que era Benjamim. Ele faz uma malícia com os seus irmãos, para testar a fidelidade dele. Ele pergunta quem é o vosso pai, ele diz, tá? E ele manda colocar uma taça, se eu não me engano, uma taça dentro da saca de um dos irmãos. E quando ele sai, ele pede para que os guardas o abordem, façam a revista e encontrem esse material dentro do saco, e é encontrado. Eles, por garantia, deixa aqui o mais novo e retorna. E o Jacó, quando soube disso, já ficou preocupado, porque ele já disse no seu coração: eu já perdi um, que era ele, o filho querido dele. O filho querido de Jacó era o José, e agora eu vou perder outro. E quando eles retornam para trazer as boas notícias,
ele não aguenta mais em seu coração e diz de fato o que era aquela situação. Ele pede para que todos os seus servos saiam da sala, retire-se da sala e me deixe a sós com esses homens aqui. E os homens, pensando que ele iria prendê-los, que ele iria açoitá-los, ele tira a sua indumentária, porque eles eram cheios de indumentárias. Quando ele começou a tirar as roupas, as indumentárias, os irmãos conheceram quem era ele. Sou eu, José, o teu irmão. Aí os irmãos agora, eu acho que eles disseram no coração deles, estamos perdidos, estamos fritos. Por quê? Porque fizemos toda maldade com o nosso irmão. Pegamos o nosso irmão, colocamos dentro de um poço, cacimba, talvez seja esse o nome apropriado. E vendemos o nosso irmão para um viajante. E hoje está aqui, ele nos ajudando. Né? Ele achou assim, nós estamos perdidos. Ele fez, não, vocês não estão perdidos. Tudo isso estava dentro do propósito, do decreto de Deus, para que isso ocorresse, para que hoje vocês viessem aqui, para que se cumprisse a profecia que foi dita lá atrás, que vocês iriam se curvar diante de mim, e eles se curvaram, como minha mãe, como meu pai, também vai se curvar diante de mim mais tarde, e realmente se curvou, porque ele era governador, ele era a autoridade máxima do Estado, ele era chefe de Estado, e deveria se curvar diante dele. Até aí, santos, a lei de Deus estava correndo 100%, porque estava dentro do propósito, dentro do decreto de Deus, que aquela coisa teria que ocorrer, daquela mesma maneira. Aí José chega para Faraó e diz, eu quero te apresentar aqui a minha família, meus irmãos, minhas cunhadas, os filhos deles, meu pai, e trouxe uma cambada com ele, muitas pessoas. Jacó trouxe toda a sua família. Família quer dizer, santos, não somente os parentes, mas quer dizer escravos e quer dizer amigos. Ele trouxe tudo. Aí Faraó faz, amigo, parentes de você, como se fossem meus também. Escolhe a melhor terra e dá para eles. Ele escolheu a melhor terra, que era a terra de Gozen. Está lá escrito no livro. E eles começaram a germinar em Gozen. Começaram a germinar. De repente, a população judaica já estava quase 30% igual a do Egito. 30% em numeração, 40%, o povo começou a preocupar. Disse, agora a gente vai dar a atacada final. O faraó morre, não conhece José, José também morre, e levanta-se um novo rei, que é o pai de Ramsés. E ele levanta-se e diz assim, vamos escravizar esse povo, porque é mais fácil ter ele como escravo do que esse povo se revolta contra nós, e nós agora nos tornamos escravos do povo judeu. E o povo agora torna-se a ser escravo do Egito, e começa os murmúrios, começa a pancadaria, o povo pegava de manhã e largava à noite, ração pela metade, e o povo sofreu muito na mão do faraó, pai. Demais ele sofreu, não teve escapatória, e Deus permitiu. Muitos teólogos usam a palavra permissão. Eu não acho que Deus use essa palavra permissão. Eu acho uma palavra muito vaga para um Deus todo-poderoso em dizer assim, não, Deus permitiu isso, ou Deus permitiu aquilo. Eu creio que Deus decretou que Israel ficasse por ali. Israel ficou ali. Israel ficou alojado ali. Aí Deus diz também, a fundamentação não é que Israel fique numa terra pagã. Qual é a melhor maneira de fazer com que um parente saia da minha casa? Eu não quero aquele parente da minha casa, então eu vou ter que tirar ele de lá. Ele não pode se sentir à vontade dentro da minha casa. Quando eu quero expulsar alguém da minha vida ou da minha casa, faça-se com que ele sinta-se mal. Aí Faraó fez, então vamos fazer isso, vamos escravizá-los. Vamos fazer com que ele se arrependa do dia do seu nascimento. E foi isso que aconteceu. O povo agora começou a clamar a Deus. O povo não clamava mais a Deus. O povo estava se deleitando na terra do Egito. Aí Deus disse, eles se afastaram da minha lei. E eu vou fazer com que eles sintam desejos outra vez pela lei. E o povo tinha se afastado da lei. Então o povo agora começava a clamar por um Salvador. O povo começava agora a pedir a Deus libertação nas suas orações, e isso foi nascendo gente, foi morrendo gente, e nada de Deus fazer nada. Quando chegou da face dos 400 anos, aí Deus disse, agora vou eu agir. Vou eu colocar um hebreu, praticamente no trono egípcio,
para que ele seja criado no trono egípcio e ao mesmo tempo receba a minha porção. Moisés foi criado com toda a ciência, diz o capítulo 3 de Êxodo, toda a ciência da terra do Egito, ele aprendeu tudo, áreas científicas, a área religiosa e a área militar. Então ele aprende a política, ele aprende tudo. Mas também ele aprendeu uma coisa lá atrás que Faraó não sabia que ele estava aprendendo. Ele aprendeu a lei de Deus. A mãe dele, Jochebed, também ensinou muito sobre a lei de Deus a ele. É tanto que quando ela joga o menino no cesto, o menino vai para o rio, a criança, que é a irmã dele, segue ele até certo ponto, e a menina vê que a Miriam observa que a filha de Faraó pegou ele, e a própria menina vai e pergunta para ela se tinha alguém para amamentar. E a mãe, que é a própria mãe de Moisés, ainda estava com leite, e amamentou ele, e ela era babá e mãe ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, ele estava aprendendo a lei egípcia, ele estava aprendendo a lei de Deus, mas não se afastou da lei. Então, foi por isso também que Deus provoca a ira dele sobre os filhos de Israel, para que eles pudessem sentir o desejo, mais uma vez, de voltar ao princípio do decálogo dele, da sua própria lei, quando ele diz: então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava dizendo para o povo: eu faço isso com muito prazer por vocês. Eu mato pessoas por causa de vocês. Eu firo pessoas por causa de vocês. Eu faço qualquer coisa para que vocês não sejam atingidos. E Deus fez isso com o maior prazer com o povo judeu. Trouxe o povo de volta aos princípios da lei. Matou muita gente, matou os santos, porque o povo era miserável, o povo judeu. O povo era totalmente pervertido em caráter e em personalidade. Então, quando ele diz que, então falou Deus todas essas palavras dizendo, observamos aqui uma grande advertência ao povo exclusivo de Deus. Deus está vigorosamente tratando uma suma importância da sua doutrina com o seu povo. Precisamos primeiramente entender três coisas que eu coloquei aqui para ver o que é que Deus quer tratar com a sua lei. Por que que Deus ele faz tanta questão de nós sermos tão atenciosos com a lei dele? E isso é repetido no Novo Testamento, quando Jesus diz, errais por não conhecerem a Escritura. É a lei de Deus. Por que que vocês erram? Porque vocês não praticam a lei. Não é somente estudar, santos. Não é somente estudar. É praticar. Isso aí está certo. Não adianta eu me estudar muito medicina, mas eu faço muito pouco salva-vidas. Não adianta eu estudar muito teologia e eu não praticar o que a teologia me pede. Então não vai adiantar. Então você tem que estudar e vivenciar a lei de Deus. Foi isso que os judeus estavam se opondo a Cristo. Tinha muito conhecimento da lei, tinha muita Torá na cabeça, muita lei, mas pouca prática. Então Jesus começava a agredir o povo. Então precisamos entender algumas coisas que ele quer dizer. Para quem foi dirigida a lei de Deus, santos? Se eu pegar de Gênesis até Apocalipse, Deus gastou um período mínimo de 1.500 anos para formar os 66 livros para edificar o povo dele. 1.500 anos, ele pegou 40 homens de continentes diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, de costumes diferentes, etnias diferentes, mas para formar a sua lei, e ele formou. Então isso, Deus não está brincando conosco, nós é que estamos brincando com Deus. Deus jamais brincou com a lei, mas nós brincamos com a lei de Deus. Quando nós não queremos ouvir a lei dele, como se estamos dizendo ao Senhor, Senhor, eu não quero ouvir a tua voz. Quando a lei está aberta, é Deus falando conosco, mas na hora que eu não quero ouvir a lei de Deus, é como se eu estivesse dizendo, Senhor, cala-te, eu não quero ouvir a tua voz. Isso é um perigo.
Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber, para quem foi dirigida a lei de Deus? Não foi dirigida para os povos gentios, em primeira instância, e nem ao mundo pecador. Deus disse que no capítulo do Êxodo, ele diz no versículo 5, e no capítulo 19, ele diz, no capítulo anterior, capítulo 19, versículo 5, ele diz: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Ele está dizendo que guardar o meu pacto. Quem guarda o pacto de Deus é o seu povo. E a lei estava dentro do pacto de Deus para que o povo pudesse observar e pudesse guardar a santa lei dele. Então esta lei foi direcionada exclusivamente para nós em pleno século XXI. Quando eu não quero ouvir o decálogo, eu não quero ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Está dizendo para nós: eu sou o Senhor teu Deus. Da mesma forma peculiar que Ele tirou o povo no Egito, Ele tirou cada um de nós, santos. Tirou da nossa ignorância, Ele nos libertou. Libertou cada um de nós dos nossos pecados para ouvir a sua voz. Nos tirou dos caminhos de trevas e colocou no caminho da luz. Eu tenho que saber o que é trevas. Eu tenho que saber o que é trevas. E eu tenho que saber o que é a luz de Deus. Por falta de um pleno conhecimento do que significa certos pontos da doutrina de Deus, nós não conseguimos praticar a lei de Deus. Quando é que um homem está em trevas? Eu posso estar debaixo do maior luzeiro, posso estar do maior refletor, mas se eu estiver indo de encontro à lei de Deus, eu estou em trevas, irmãos. Quando nós não estamos na prática da palavra de Deus, estamos em trevas. João diz lá na primeira epístola dele, diz: se um irmão aborrece o outro, ele está em trevas diante do Senhor. Se um irmão ele não confia no outro, se o irmão vive aborrecendo o outro, ele está em trevas. Quando nós estamos pecando contra a santidade de Deus, estamos em trevas. Quando não cremos na sã doutrina de Deus, santos, estamos em trevas. E eu digo que mais de 78% das pessoas do século XXI que se professam cristãs, não vai citar nome de igrejas, estão em trevas, santos. Estão em trevas. Ah, mas está dentro da igreja? Está em trevas. Ah, eu estou dentro de um padrão moral de uma certa igreja. Eu digo para você, santo, está em trevas. Está em trevas. Se abrir as escrituras e começar a mostrar a vida da pessoa compatível às escrituras, vai cair, santos. Porque as escrituras, ela derruba qualquer cristão que está fora do prumo. Pedro e Paulo e Tiago, quando estão argumentando, ele diz que as escrituras são como se fosse um espelho. Mas não é um espelho que me mostra o exterior somente, mas é um espelho que mostra o meu interior. Aí Davi, nas suas orações, ele diz: ó Senhor, sonda-me, Senhor, com a tua palavra, sonda-me. Eu disse: mas o que significa uma sonda? Para que serve uma sonda? Interiormente, ela vai sondar dentro de você, vai tirar, mostrar tudo aquilo que está dentro de você que não presta, está podre diante de Deus. E Deus disse lá ao povo de Israel, em Isaías: olha, que as tuas obras, Israel, não é por falta de doutrina, porque vocês têm doutrinas até demais, que as tuas obras estão como trapos da imundícia. Você já foi perto de uma imundícia? Já passou perto de um animal morto há não sei quantos dias? Passa perto e sente aquele mau cheiro, que as nossas obras estão semelhantes àquele animal que está ali morto. E Deus disse: estou me afastando de você, porque as tuas obras não convêm com a minha santidade, é porque você está em trevas. Eu não quero praticar, eu não quero ouvir a lei de Deus, você está em trevas. Nós estamos em trevas porque nós não queremos receber a santa lei de Deus, santos. Aí Deus está dizendo a mesma coisa aqui com o povo egípcio.
Vocês amam essas coisas. É por isso que a lei ela é bem exposta no primeiro mandamento, queridos. Não. Não adorarás, não cultuarás a outros deuses. Eu não permito isso. E a igreja do século XXI adora deuses de todas as espécies. Os cristãos, não é os católicos. Eu vou até tirar os romanos, eu quero nem falar deles. Eu quero falar nós, protestantes, que fazemos todo tipo de idolatria, adorando a outros deuses que não contêm, outros deuses que não têm padrão, os deuses imorais. Nós fazemos isso, todos os dias nós fazemos isso aí. E Deus está refletindo aqui dentro da sua lei que isto não é permitido, mas Ele continua a dizer que a lei foi entregue exclusivamente para vocês. É um presente de Deus para conosco. Então observamos que Deus não está tratando com qualquer pessoa, mas sim exclusivamente do seu povo, e fala de guardar ou lembrar-se do pacto. Somente aqueles que estão dentro do corpo do Senhor e de sua aliança, é que essas palavras são direcionadas. Eu tenho que saber, queridos, eu tenho que descobrir, eu tenho que inspecionar a Deus, o que é que eu estou fazendo aqui dentro. O que é que eu estou fazendo aqui dentro? O que significa fazer parte do corpo de Cristo? O que significa fazer parte da aliança de Deus? O que significa fazer parte do pacto que Ele tanto fala? Infelizmente, nós temos uma visão muito minguada, muito raquítica do que significa ser cristão. Nós temos uma coisa muito deficiente. Visivelmente, eu não consigo enxergar bem o que significa ser cristão. Eu não consigo apalpar bem o que significa ser cristão, porque também falta conhecimento, falta doutrina para o povo. Tem pessoas que dizem assim, dessa maneira: eu só vou para a igreja tal dia. Só vou para a igreja tal dia. Esse domingo eu acho que não vai dar para mim não, porque hoje eu tenho novela, hoje eu tenho grande filme, hoje eu tenho shopping, hoje eu tenho parentes da minha casa, hoje eu estou bastante cansado, o Senhor vai entender, o Senhor é legal, Ele vai entender, e eu vou ficar em casa. O Senhor diz: estão em trevas, porque está fora do pacto que Deus fez. Deus não convida ninguém para pactuar, Deus não convida ninguém para ir a templo, Deus não convida ninguém para ler escrituras, Deus não convida ninguém para estudar escrituras. Deus exige que o seu povo faça tudo isso. É exigência da lei. Quando eu não faço isso, eu não estou adorando ao Senhor. Estou adorando outras coisas que não é o Senhor. Fazemos isso, irmão, todos os dias. Fazemos isso praticamente aberto, de coração aberto, contra a santidade de Deus. E Deus está dizendo mais uma vez a cada um de nós, santos, mais uma vez a lei de Deus é exposta, mais uma vez, e nós não estamos ligados no que Ele está falando. E eu estou dizendo para vocês que Deus não está contente, santos. É por isso que nas pregações de quinta-feira, eu tenho sempre focado a questão dessas coisas, que Deus não está satisfeito com o pessoal. Deus não está satisfeito com a humanidade. Não adianta eu estar dizendo que Deus quer salvar vocês, que Deus quer abençoar vocês, que Deus quer dar casa, quer dar carro a vocês, Deus quer salvar vocês. Deus disse: eu não quero fazer isso com vocês. Se eu abrir as Escrituras, abrir a lei de Deus, Deus vai dizer somente uma coisa: que eu não estou contente com vocês, eu estou irado com vocês. Como é que pode um pai estar contente com um filho que vive na malandragem, um filho que vive num estado de miséria, o filho que não obedece aos pais? Aí qual é o pai que vai estar agora contente com o filho? Deus se deporta da mesma maneira, que nós somos os filhos e Ele é o pai. Então, quando eu não estou dentro desse contexto, eu estou em trevas diante dEle. E Deus começa agora a colocar mandamentos como promessa, começa a edificar. Um filho, um pai, é também do pai para com o filho. O pai entra em trevas quando ele não cumpre essas regras, não é só o filho. Então a gente vê que muitas pessoas estão em trevas. Quando eu falo estão em trevas, é a igreja. Não pode ser o mundo, porque o mundo jaz do maligno, ele já está em trevas. Então eu quero dizer esse primeiro ponto. Eu tenho que saber para quem foi
essa lei direcionada lá atrás, foi para mim, santos, em pleno século XXI. Então Deus falou todas estas palavras para mim, e eu tenho que ter consciência disso. Foi para mim que Ele falou essas palavras. Mas não é somente para ficar no coração, santos. O objetivo é encher o coração, explodir pela boca, a mente. Os membros têm que corresponder à lei de Deus, santos. É para isso que ela foi escrita. Vem a segunda. Por que devemos guardar estas palavras? Por que devemos guardar as palavras do Senhor? Por que é que eu devo guardar a palavra do Senhor? Porque simplesmente é uma ordenação de Deus. Deus não está pedindo, Deus está ordenando ao seu povo. E Deus, Ele não vai medir, Ele não é feito um pai humano, que Ele fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes. Ele não vai fazer isso com você. Ele fala, e quando nós não atentamos em obedecer a lei de Deus, nós tropeçamos, santos. Quando nós tropeçamos, aí temos que apelar para Deus, para que Ele use até de misericórdia, quando Ele estiver batendo em nós. Na igreja de Corinto, Paulo chega para administrar os sacramentos, para dar a doutrina dos sacramentos. Ele diz, começa a dizer, no capítulo lá de falar a questão da ceia dos sacramentos. Ele diz que tem muitos que já dormem por falta de discernimento do corpo de Cristo. Não estavam discernindo o que fazer no corpo de Cristo. Então, Paulo diz que chega a dizer que tem alguns que já estão dormindo por não prestarem atenção à santa lei de Deus. E Deus, no Antigo Testamento, Ele tinha muito zelo pela lei dEle, Ele matou muitas pessoas, Ele feriu muitas pessoas, Ele abençoou muitas pessoas. Deuteronômio 28, se eu não estou enganado, Ele diz que a lei ela corta por dois lados, a lei do Senhor. Para o lado bom, da bênção ao ser humano, e o lado mau, que chamamos de maldição. Quando estamos no bem, Deus está nos abençoando. Quando nós estamos caminhando erradamente diante de Deus, de coração, Ele está nos amaldiçoando, não está trazendo bênção sobre nós. Aí quando eu ligo o aparelho do televisor, eu nem ligo mais, os meninos já ligam automaticamente no canal onde passa aqueles trabalhos de igrejas que pessoas chegam lá na frente e deu um pulinho, a mulher dá. Quem foi que fez isso? A mulher, não, foi o Senhor. Dê glória, a igreja dando glória. E você, o que foi que houve? Não, eu era rica e empresária e perdi tudo, mas eu vim aqui, depositei, fiz aqueles votos, aquela corrente das 7 semanas e eu recebi. Dê glória, a igreja. Eu disse, isso tudo é mentira, queridos. Tudo é mentira. Porque se for verdade, santos, isso daí, Deus é mentiroso. Deus diz que eu estou irado com esse povo que vive numa vida desgraçada, numa vida miserável diante de mim. Aí Paulo começa a pegar essas palavras lá do livro de Salmos e diz que a ira de Deus se acende do céu contra toda a impiedade dos homens, porque eles têm conhecimento da verdade. O pior é isso. Eles sabem que estão errados e não querem saber de Deus. Eles anulam, como diz o versículo 19, a verdade de Deus em mentira. Então, ele começa a discorrer no texto e vê que Deus vai dizer o quê? Aqueles que praticam tais coisas são dignos de receber bênçãos da minha parte. Ele vai dizer assim, aqueles que fazem todas essas maldades contra mim, eu os abençoarei. Ele diz assim na palavra dele. É o contrário, irmãos. São dignos de morte que tais coisas fazem. Aí ele vai dizer, não somente esses que fazem, mas aqueles que assistem e dão consentimento e aprovam aquelas nojeiras, são dignos de morte também. Mas eu não fiz nada. Exatamente, você vai morrer porque você não fez nada, mas aceitou, santos, a proposta deles. Então, como é que essas pessoas estão dizendo que estão recebendo algo de Deus, que está com uma vida totalmente contrária a um padrão que está na lei de Deus? Uma vez me perguntaram, mas você conhece quem é e quem não é? A lei diz, a lei já mostra quem é e quem não é, santos. Não precisa estar investigando, não, a lei diz quem é e quem não é. Não precisa investigar, ela já diz o que é e o que não é, dentro da palavra dele.
e então essas pessoas estão fora do contexto que Deus mostra o que é a verdadeira igreja, porque é uma ordenação de Deus. Ah, então eu vou fazer somente porque Deus está me ordenando. Não, queridos, não é por isso não. Você tem que amar ao Senhor. Você tem que amar a Ele, a lei dEle, mas eu nunca vi a Deus na minha vida. Ame ao Senhor a si mesmo. Ame ao Senhor. O nosso amor direcionado para Deus não é porque nós estamos vendo Ele não, queridos. Jesus mesmo disse que viria outras pessoas para fazer parte de mim, que nunca me viram, mas creram. E eu tenho muitos outros lá na frente que ainda vão vir, mas eles não vão me ver. Então a igreja apostólica foi uma igreja sadia e privilegiada, porque viu o Senhor. E nós somos muito mais privilegiados do que os apóstolos. Nós somos mais felizes do que os apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca jantei, eu nunca tomei café com Jesus, eu nunca conversei com Jesus, mas eu creio que Ele existe. Não precisa Jesus estar fazendo milagres na minha frente, não precisa Jesus estar aparecendo na minha frente para eu crer nele, eu creio nele, as raízes dele, sem eu precisar vê-lo. Eu creio nele quando eu abro as Escrituras, Santo. Quando eu abro a lei de Deus, eu estou vendo Jesus. Quando eu abro as Escrituras, eu estou escutando a voz do Senhor em meu coração. Quando eu abro a lei de Deus, Ele fala comigo suavemente. Eu não preciso ver a Deus. Não preciso ver Deus. Eu creio nele exclusivamente pela fé. É isso que temos que ter. Então descobrimos que para quem foi direcionada essas palavras para vir para o seu povo, e porque devemos praticá-las, é porque simplesmente é uma ordenação que Ele nos dá. Em Êxodo 19, versículo 7, ele diz: veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciões do povo, expôs diante dele todas essas palavras, e o Senhor lhe tinha ordenado. Então é uma ordenação que Deus nos deu através dos seus santos servos. É um desejo expresso no coração de Deus, santo, essa lei. Deus disse: Moisés, quando eu tirar, não é você não, viu? Quando eu tirar o meu povo da terra do Egito, você vai trazer aqui para o monte chamado Horebe, porque lá eu vou gravar as minhas leis em seus corações. Aí quando eu vejo filmes bíblicos, eu digo aos santos, quando for assistir esses filmes, tenham muito cuidado. Eu vejo lá os filmes, um monte muito alto, um monte só, o indivíduo sobe nele, e lá Deus começa a falar a Moisés, o Monte Horebe é aqui, ninguém sabe onde fica o Monte Horebe, santos. O Monte Horebe não é um monte, mas é uma cadeia, um conjunto de montes, muito extenso, você não consegue enumerar. A terra é gigantesca, você não tem como saber se foi aqui ou acolá. É vários montes, um próximo do outro, é uma cadeia, um conjunto de montes, ninguém sabe qual foi o monte que Deus falou com Moisés. Então Deus chama Moisés, e no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 16, aí Deus começa agora a repetir as palavras que está lá atrás no Êxodo, que diz: este pacto que te farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Deus está dizendo assim, que o meu desejo, o meu prazer é que eu vou colocar as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Aí diz que Deus está dizendo. Isso é uma promessa que não somente entre os judeus, mas em todos os povos e todas as eras, Deus vem colocando a palavra dele nos nossos corações, santos. Como é que Deus ele tem feito isso na igreja em pleno século XXI, queridos? Hebreus soa um eco de Salmos lá atrás, quando ele diz: como os profetas ouvirão se não há quem pregue? Então ele está dizendo que é preciso alguém pregar para que eu possa escutar. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu escuto a voz de Deus, Ele coloca com a sua palavra a fé em meu coração.
Não é você que pede, ah Senhor, salva-me, ó Senhor, me coloca a fé, ó Senhor, perdoa os meus pecados. Não é você que escolhe, é o Senhor que faz isso. Ele fez isso em cada um de nós. Você não pediu salvação e Ele te deu. Você não pediu arrependimento, mas Ele também te deu. Você não pediu a Ele para ser justificado diante dEle, mas Ele te deu por amor à lei. Você não pediu para fazer parte do povo dEle, Ele disse, mas eu quero que você faça parte. Então nós não podíamos nem sequer desejar isso. Aí Ele diz, tá certo, mas eu vou fazer com o que você deseje. Aí Filipenses, a igreja de Paulo começa a escrever a igreja de Filipenses, ele diz lá no 2 e 13, que Ele é quem coloca em nós o desejo para acreditarmos no Senhor. Ele é que coloca a vontade para que eu possa agora a desejar a Deus. É Ele que faz todas essas coisas. Mas isso só faz, essas coisas só podem fluir, essas coisas só podem acontecer por um motivo, santos, por causa da lei. Se a lei não fosse anunciada, se a lei não fosse bramada, nós não estaríamos aqui hoje. É tudo por causa da lei, ela provoca isso em nós. Por isso que tem que haver a proclamação da lei de Deus. O terceiro ponto é uma bênção para todos os que estão envolvidos na obediência a Deus. É um privilégio para nós estamos em obediência a Deus. Aí você me diz, mas é muito difícil obedecer a Deus. Eu digo para vocês, demais. É uma das piores coisas que tem em termos de resistência. Obedecermos ao Senhor, queridos. É muito, muito difícil obedecer à lei de Deus. Mas por que é difícil obedecer à lei de Deus? Porque sendo a lei de Deus espiritual, ela exige, ela não pede, ela exige que exista uma resistência, uma contrapartida da tua alma contra ela. A nossa carne, ela quer fazer tudo aquilo que a lei de Deus quer. Ela é brigando. Ela não quer. Você quer fazer uma coisa que a lei de Deus diz que não faça. Aí o teu corpo diz, mas eu quero fazer. Aí o corpo diz, faça. A lei de Deus diz assim, ó, não faça. Aí o corpo diz, faça. E eu digo para vocês, a maior batalha, em números, o corpo ganha. O corpo tem vencido essa batalha. O corpo tem ganhado esse tipo de batalha. Aí Paulo diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí diz, santo, como eu posso resistir uma coisa que eu não consigo ver e nem consigo apalpar? Porque quando eu tenho inimigos aí fora, é simples. Vou lá e resolvo com o braço. Mas uma coisa que não conseguimos ver. Como é que nós podemos vencer esta coisa? Aí você entra na segunda parte, santos. Não é você que vence, queridos. A teologia mundana, ela tem dito que você tem que fazer algo, de fato, para quebrar essas coisas. Você tem que fazer algo para vencer. A lei de Deus, ela me capacita com essas coisas, santos. A lei de Deus é espiritual, quando ela é misturada ou incorporada com a matéria, que somos nós. Aí Paulo diz, eu sou mais do que vencedor. Não é porque ele era bom, não é porque ele tinha muito entendimento, não é porque ele era um santo demais, não. Cristo estava nele, santos. Cristo só está no cristão quando ele está na obediência. Por que que eu venço? Por que que Paulo diz aquelas palavras? Eu vejo muitos crentes só aquelas palavras, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso.
Mas será que pode, irmão? Vê o precedente lá atrás, que é que Paulo vai dizer. Sou mais do que vencedor. É muito fácil dizer isso, irmão. Vá ver o precedente lá atrás, o que foi que ele passou. Era um homem totalmente envolvido em obediência ao Evangelho. Paulo querendo descer para Chipre, o Espírito Santo diz assim, aliás, para Bitínia, o Espírito Santo impede Paulo, diz, não vá para lá, mas vá para outro canto. Aí Paulo obedece à lei do Evangelho, o Espírito Santo, e parte para lá. Aí Paulo chega e diz, mas Senhor, eles vão me matar se chegar lá. O Senhor faz, não Paulo, eles não vão matar não. Eles não vão tocar em você, na tua alma. Enquanto eu estiver contigo, eles não te farão mal para a morte. Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é apedrejado, humilhado, levou muitos socos, quase morre. Aí o Senhor usa o capitão de uma guarda romana por 2 vezes para salvar a vida de Paulo. Aí Paulo entende, é o decreto do Senhor. Ele não quer que eu morra, mas porque ele estava em obediência à lei. O Senhor diz, Paulo, capítulo 28 de Atos, diga a eles que não saiam do barco, porque se fizerem isso, nenhum deles vai perecer. Aí ele disse, sim, Senhor. Aí ele começa a relatar, nenhum de vocês saltem do barco, fiquem todos no barco, que o Senhor vai salvar vocês. E Deus salvou cada um deles, porque eles foram obedientes à palavra. Obediência, queridos, é que vence o mal. O Senhor opera nos seus santos através da santa obediência à sua lei. É por isso que ele faz todas as coisas. Então eu não posso acreditar num povo que está aí fora dizendo que está recebendo, está sendo abençoado, que a vida não é compatível com a obediência à lei de Deus. Estão em pecado, santos. Aí chama-se agora a segunda pessoa. A primeira pessoa é Cristo, a segunda pessoa chega e diz assim, tudo isto eu te darei, tudo isso eu vou te dar. O que é que eu vou te dar? Aí ele mostra os reinos do mundo. Olha para os reinos, olha para o pano de fundo de cada um reino desse. O que é que está lá atrás? Os governos, eu domino todos eles. O poder político está em minhas mãos. Toda a glória desses reinos pertence a mim. Porque realmente diz lá o texto que ele é o Deus deste século. E ele governa. E ele vai dizer o seguinte, se tu prostrado, eu não quero que tu me dê nada, só me dê isso. Dobra o teu joelho e confessa que eu sou o teu Senhor. E tu te darei tudo isso. Você não faz nada. Nada. E recebe tudo isso. E eu vejo muitas pessoas enriquecendo, recebendo algo, dizendo que Deus está dando a ele. E quando olhamos para a vida da pessoa, uma pessoa que não confessa uma fé verdadeira, uma pessoa que vive uma vida totalmente depravada diante do Senhor, uma vida imoral diante do Senhor, não vive na prática da lei e ainda vem dizer, e eu estou sendo agraciado por Deus. E eu digo para você, é um bando de mentirosos. Por que pessoas estão acreditando? Porque não examinam as santas escrituras da lei de Deus. É por isso que eles não detêm nada de Deus, porque não observam a Deus, não estão adorando a Deus, estão adorando a outros deuses. Aí o versículo 3 vai dizer, santos, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Na pergunta 94, santos, do catecismo, se os santos estiveram com o catecismo, ele diz, o que Deus ordena no primeiro mandamento, o que é esse? O que é que ele ordena no primeiro mandamento? A parte B diz, devo evitar a fugir de toda idolatria, feitiçaria, adivinhação e superstição, também não posso invocar os santos ou outras criaturas. Ele diz, segundo, devo reconhecer devidamente o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele e me submeter somente a ele, com toda a humildade e paciência, devo amar e temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele. Em resumo, é preferível abandonar todas as criaturas a fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. A confissão mostra, o catecismo mostra, e tem uma gama de textos para ser tratado sobre esse assunto. Mas quando ele fala
da questão de adoração. E eu digo aos santos, não sabemos adorar a Deus. O que é adoração de fato? A gente não sabe adorar a Deus. Nós não sabemos o que significa adorar a Deus. A mulher samaritana, que estava junto ao poço, também ela tinha uma visão muito raquítica do que era adorar a Deus. E quando Jesus quebra mais um princípio cultural e até de doutrina para os judeus, por que cultural? Porque mulher não conversava com um homem, o homem não pegava na mão de mulher nas ruas, o homem não andava abraçado com a mulher na rua, não podia. E judeu também não se comunicava com mulher de outros países, era uma coisa muito fechada. Mas quando tinha certa hora, as mulheres samaritanas iam buscar água lá no poço de Jacó, porque também era derivado dele. E Jesus chega numa hora imprópria, que não era hora de judeus pegar água. Segundo, não era lugar de homens estar ali, porque homens não carregavam água, era somente mulheres. E Jesus chega para aquela mulher e diz, dar-me de beber? A mulher se espanta, espera aí. Como pode, rapaz, sendo tu judeu? Por que ela disse judeu? Porque sendo tu judeu, homem, e judeu da etnia, como é que tu pode estar se comunicando comigo? Aí Jesus começa a quebrar o argumento dela. Se tu beber, mulher, dessa água, tornarás a ter sede. Ela não estava entendendo nada do que ele estava falando. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Ele está falando que ela ia viver eternamente. E ele até aqui não estava entendendo nada. E ela começa a argumentar de novo. Aí ele vai, agora disse, vou dar uma espetada nela que ela vai saber quem sou eu. Vai lá e chama teu marido para eu falar essas coisas. Aí ela vai e começa a dizer. Ele disse, ó, tivesse quantos maridos? Quantos maridos ela teve? 5. E o que tu tem agora não é teu, adúltera. Aí ela disse, realmente, esse homem está falando de coisas ocultas na minha mente e da minha vida. Será esse o profeta? Será esse aquele que deveria vir? Aí é uma das palavras mais lindas que Jesus usa. Jesus sempre falou oculto, ele vai falar agora aberto. Sou eu que falo contigo, mulher. Eu sou o Messias, é isso que ele quer dizer, eu sou ele. Eu sou esse que está falando que viria. Eu sou o Salvador, eu sou o prometido. A mulher vai para casa correr, contar para os outros. Então Alegre ficou. E contou aos homens. Os homens voltaram para ouvir Jesus. E os apóstolos ficaram assim, escandalizados com aquilo. Mas ele diz uma palavra interessante com relação à adoração a Deus, santos. Vocês adoram a Deus, mas adoram de uma forma, ó, raquítica. Sabe por quê? Porque a salvação vem dos judeus lá de trás. Eles sabem adorar. Eles receberam as promessas, eles receberam as ordenanças, eles receberam o pacto. É por isso que a salvação vem deles. Não vem de vocês. Nós somos considerados para o povo judeu como gentios, e somos de fato gentios. Mas o capítulo 11 também de Romanos diz que as portas foram abertas para os gentios entrarem na plenitude, que pudessem fazer parte do povo de Deus, para pôr em ciúme ao povo judaico, e nós hoje somos uma nação santa só, judeus e gentios misturados do povo de Deus, adorando ao verdadeiro Deus. Aí vem a pergunta de novo para vocês, santos. Será que nós estamos adorando a Deus como deve ser adorado? Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí você já mata. E eu digo que a maioria das pessoas não adora a Deus em espírito. E logicamente, se não adora na primeira instância, a verdade também não. A adoração verdadeira, irmãos, existe um ditado que diz assim, tu prega de todas as maneiras, porque o importante é pregar o Evangelho. Não importa de que maneira seja pregado o Evangelho, mas que seja pregado. Jesus disse, não disse isso, irmãos. Estamos adulterando as palavras de Cristo. Jesus fez uma programação. O que falar, quem pregar, quem deve ouvir. Ele falou tudo isso.
Então não é dessas formas, eu pego meios humanos, entretenimento, para trazer as pessoas para ouvir a voz de Deus, não é assim. Eu fui para um culto, olha, que se diz culto. Quando eu cheguei lá, colocaram várias cadeiras assim, cadeiras boas, né? Melhor do que essa daqui, cadeiras confortáveis, e tinha uma grande cortina, assim feito essa, que ninguém sabia o que tinha atrás. E o rapaz que estava na frente se professava cristão, e dizia: o Senhor vai falar com vocês nessa tarde. E eu estava sentado como vocês estão, e eu esperando que alguém viesse por todas as cortinas pregar o Evangelho, e eu escutando. Aí de repente ele fez: o Senhor tem usado este homem atrás para falar o Evangelho para vocês. E é com grande prazer que Deus vai falar através da boca desse homem. Quando puxa a cortina, um televisor de 42 polegadas. O homem estava falando de um vídeo para nós, e eu disse: isso é uma brincadeira. Brincadeira, Deus não está falando a lei dele na boca desse homem dessa maneira. Pregação, irmãos, a pregação é assim, ó, isso é pregação. E ele, através de um vídeo, falando e pregando, disse que até o conteúdo da pregação já está errado. Eu digo, pessoas pensam que vai trazer pessoas para o reino de Deus de maneiras distorcidas, vidas distorcidas, quando não se encaixa na lei de Deus, não está adorando a Deus, santos. Ah, mas eu só adoro a outros deuses quando eu estou vendo uma imagem de escultura, quando eu estou vendo um quadro ou um crucifixo, tá? Quando eu estou vendo aquelas estátuas de barro, de gesso, eu estou ali. Quando nós vemos os romanos fazendo isso, nós malhamos o pau. Nós protestantes fazemos isso, com razão, eles estão errados, mas nós fazemos piores do que eles fazemos, porque conhecemos a verdade e não praticamos a verdade. Os verdadeiros adoram em espírito e na prática da palavra verdadeira. Não é qualquer evangelho que é pregado, mas é o evangelho fiel. Quando ele é pregado, quando ele é escutado e quando ele é praticado, você está adorando a Deus. Aí você diz: não tenho outros deuses diante de mim, porque eu pratico a verdade. Quando eu não cumpro a verdade, estou em outros princípios, estou adorando a outros deuses. Aí Deus chama Israel e diz assim: vós são uma geração adúltera. Aí quando eu olhei o contexto, eu não estou vendo ele agarrado com mulher nenhuma, mas o contexto estava falando de mulher. Israel estava obedecendo leis que estavam indo de encontro contra a lei de Deus. Aí Deus disse: adúlteros. Por que adúlteros? Porque estão deixando a minha verdade para se misturar com mentiras. Quando eu não obedeço a lei, estou obedecendo a outras leis que não é a de Deus. Agora saiu uma lei muito boa para a humanidade, a PL 122, que querem aprovar mistura de lésbicas, homossexuais, e quer que a igreja aceite um negócio desse. Se a igreja aceitar, ela está dizendo aqui que eu estou adorando a outro Deus, estou adorando a outras leis desses deuses, estão na minha vida. Nós adoramos deuses por qualquer motivo, por qualquer um deles, por necessidade, por falta de entendimento, por rebeldia. A igreja é por rebeldia, não pode ser por falta de entendimento, porque a lei é exposta, irmãos, a lei é exposta, eu faço se eu quiser. Deus colocou na mente, na consciência do homem, ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ele sabe que matar está dentro do decálogo. Eu não preciso saber olhar o decálogo para saber se matar é errado. Eu não preciso olhar para o decálogo para saber que furtar é errado. Eu não preciso saber olhar para a mulher do vizinho e dizer eu quero aquela mulher, e eu sei que aqui já está dizendo que é errado. Eu não preciso olhar a lei, santos, que já sabemos que isso é errado. E quando nós desobedecemos a lei do Senhor, ele está me dizendo aqui, estão adorando a outros deuses. Ah, eu vou para um terreiro de candomblé, de afoxé, de umbanda, de quimbanda, aí lá estão adorando outros deuses. Estão, irmãos. Mas nós adoramos ainda pior do que eles. Nós estamos abandonando a verdade para se misturar com a mentira. Mas eu não faço coisa errada. Eu não faço coisa errada, mas também não pratico a verdade. Dá no mesmo. Eu não faço coisa errada, mas também não obedeço a verdade. Então é pior. Porque você tem que obedecer, santo, de todas as formas.
Isso aqui vai ser cobrado, irmão, intensamente no juízo de Deus sobre cada um de nós. Nós hoje temos escapatória a ficar assim pensando e dizer assim, Senhor, eu vou melhorar, Senhor, eu vou melhorar. Quando chegar aquele grande e terrível dia, como diz lá o livro de Mateus, o grande e terrível dia do Senhor, essas leis, elas vão ser cobradas, irmãos. A lei de Deus vai ser cobrada a cada um de nós. Santos e não santos vão ser cobrados a lei de Deus. Todas as nossas obras serão examinadas pela lei de Deus. Eu digo, vale a pena, queridos, nós nos afastarmos das coisas que estão direcionadas contra a vontade de Deus. Se afaste dessas coisas. Vale a pena servir a Deus. Para os anciãos, os jovens, moças, rapazes, vale a pena gastar a sua mocidade em frente a Deus, santos. É a felicidade do homem, é quando ele está em frente a Deus. Mas eu vou perder a minha mocidade. Eu tenho 18 anos, tenho 20 anos, a minha conversão foi com 23 anos. Aí muitos comentários diziam assim, você é novo, rapaz, vai entrar negócio de igreja, vai perder aí as meninas, vai perder danças, vai perder o bom que o mundo tem para oferecer. Eu disse, mas será que não vale a pena essas coisas, servir a Deus? Eu posso servir a Deus e ser feliz. Essa felicidade que sentimos aí fora, chama-se prazerosa, é uma coisa rápida, irmãos. Deus diz que é gozo eterno, não para, irmãos, de ter felicidades. Então, quando estamos nesta prática, o primeiro mandamento, ele me ordena que eu tenho que me afastar dessas coisas e confiar somente nele e me submeter somente a ele, com toda a humildade, paciência, e devo amar e temer ao Senhor, santos. Não é ter medo, temor não é ter medo. O medo que nós temos de um bandido, medo de passar fome, medo de morrer, não é desse tipo que ele está falando no texto. Tem que estar com muita humildade diante de Deus, reconhecer o seu estado pecaminoso que você tem e se entregar para Ele. Adoração, essas questões do primeiro mandamento, quando ele nos diz que não terás outros deuses diante de mim, isso envolve muitas coisas que nós estamos fazendo até certo ponto sem ter conhecimento dos fatos santos. Eu coloquei aqui que não devemos ter outra prioridade em nossas vidas. Quer dizer, podemos ter várias coisas que possamos alcançar. Uma prioridade. O que é uma prioridade, santos? É quando eu coloco aquela coisa como meu alvo principal da minha vida. O restante é secundário. Eu vou fazer, mas não é prioridade. Eu vou executar com carinho, com amor, mas não é prioridade. Jesus disse, para o homem da igreja, para os seus apóstolos, primeiro, buscai as coisas mundanas, porque o restante vos será acrescentada, não foi assim? Foi assim? Não, santos. Primeiro buscai o reino de Deus, que é Ele, falando dele mesmo, e as coisas restantes vos serão acrescentadas. Prioridade Deus. Eu quero fazer faculdade, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter casa boa. Isso é pecado, irmãos? Não, não é pecado querer dinheiro, irmãos. Não é pecado ter uma casa boa. Não é pecado querer uma lancha no seu quintal, final de semana. Não é pecado ter uma mansão muito da boa, porque eu também gostaria, mas não posso. Isso não é pecado, não. Agora, é pecado do primeiro mandamento quando eu deixo essas coisas cobrir Deus. Meu alvo é esse daqui, Senhor. Meu alvo é esse daqui. Por que eu estou na igreja? Porque eu quero ser rico. Por que eu estou na igreja? Porque eu quero ter uma casa boa. Por que eu quero estar na igreja? Porque eu quero ter saúde. Eu quero ser próspero. Isso é uma doutrina do diabo que tem infectado as igrejas sem conhecimento, irmão. Eu fico assim chorando por dentro quando eu vejo. Antigamente dá vontade de quebrar o aparelho de televisor. Assim não ia ter aparelho de televisor lá em casa, porque ia quebrar todos eles. Não tem condições. Hoje eu choro por dentro quando eu vejo esses miseráveis.
miseráveis, santos, é porque eles estão em estado de miséria, é dó mesmo. Eu digo, você é um coitado, fica mentindo, ele está quebrando. Sabe qual é o outro mandamento aqui, santos? Abra as escrituras. Quando eu digo que Deus vai abençoando essas pessoas, que Deus está fazendo isso, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está quebrando esse mandamento aí, santos. Está quebrando esse mandamento, ele faz isso aí. Que Deus vai fazer isso com você. Ele está pegando o nome do Senhor em vão, porque não está na lei para isso ocorrer. Ele está mentindo, está manipulando o nome de Deus para trazer benefícios para si próprio, está trazendo condenação para si, não somente para si, é assim, ó, assim e assim, assim e assim. Quem está em cima, também embaixo recebe a mesma porrada. As pessoas não estão sendo abençoadas, porque estão usando o nome de Deus em vão. É assim que funciona a coisa. Deus não perdoa, queridos. Mas está lá no Antigo Testamento, isso aqui não voga para os dias de hoje. O decálogo continua: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, honra teu pai e a tua mãe. Essas coisas ficou lá atrás, então vai roubar, vai matar, faz tudo isso daí, porque a lei aprova fazer essas coisas. É a mesma coisa, que não mudou nada. Nós é que não queremos, tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos para não escutar a voz de Deus. O primeiro mandamento, ele é muito específico quando diz isso. Então, uma prioridade da minha vida é Deus. Deus é a minha prioridade. Eu tenho outras coisas para fazer? Tenho. Muitas coisas para fazer. Eu vou fazer, não. Família, emprego, saúde, essas coisas vêm. Eu tenho que fazer isso, mas não é a minha prioridade. Antigamente eu botava como prioridade: eu quero fazer faculdade disso, quero fazer faculdade daquilo, eu tenho que fazer isso. Uma senhora chegou perto de mim e viu que eu estava muito ansioso pelas essas coisas. Ela fez: meu filho, você é cristão? Eu disse: graças a Deus sou. Eu digo: porque eu não escuto você falar nele, eu só vejo você falar nessas coisas, você não coloca ele nos seus projetos? Aí eu disse, dentro de mim, eu disse: não coloco. Eu não disse a ela com vergonha, mas dentro de mim eu disse: não, eu não coloco. Aprenda a fazer isso, santo. Aprenda a fazer isso. Coloque Deus nos estudos. Coloca Deus nos estudos. Eu não vou dizer que as notas vão subir, porque você tem que estudar. Mas coloca Deus nos estudos. Coloca Deus na faculdade. Coloca Deus na família. Coloca Deus no teu coração. É um mandamento que ele diz: no meu coração. Porque se Deus estiver no meu coração, santos, o mundo pode se acabar, mas ele está guardado em meu coração. Davi cansou de dizer essas coisas: eu guardo, Senhor, você, o Senhor, no meu coração, que ele dá outras palavras, a tua lei, a tua palavra em meu coração, para não poder pecar contra ti. Ele faz isso. Isso é não adorar outros deuses, isso é ter prioridade com Deus. Isso é ter prioridade. Quando o homem não tem mais Deus como prioridade, ele faz isso, ele declina. Davi tinha Deus como prioridade. Deus, olha, sempre, aí Deus disse: esse homem anda segundo o meu coração, porque ele tem prioridade. Aí Davi disse que uma certa, não sei se manhã, tarde, eu não vou dizer, não sei o texto diz, ele disse que estava no seu palácio, nas beiradas lá, e disse que viu Batseba tomar banho e gostou dela. Disse que era uma mulher muito formosa de corpo, desejou e teve ela. E disse que Deus agora começou a se afastar dele. Ele começou a só ver Batseba, querer matar Urias com seus desejos pecaminosos, e Deus se afastando. Aí Deus disse: vou chamar ele de volta, pô. Vou chamar ele de volta para a minha lei. Vai lá, Urias, o Natan, diz ele assim, conta essa historinha para ele e vê se ele cai na real, para ver se ele volta para mim, pela base do arrependimento. Cortando a história, um rei vai dar uma festa, e rei, quando dá festa, é muito animal, é muita carne, viu? Não tem churrascaria que aguente, e é carne, meu. E ele disse que pegou uma ovelha no curralzinho lá do vizinho, só tinha uma, matou e foi servir na sua festa. Aí, Davi, o que é que tu acha que ele merece? E Davi prontamente respondeu como deveria ser respondido: ele merece
a morte. Exatamente, Davi. Esse homem é você. Como é que você, tendo milhares de mulheres para satisfazer os teus prazeres, homem, tu fosse pegar a mulher daquele coitado, matasse o coitado, tivesse relações com ela, Deus está muito irado com você, rapaz. É por isso que eu estou te dizendo isso. Ele mandou falar isso para você. Irado. Aí quando eu pego os Salmos 51, é uma coisa linda, ele voltando a ter prioridade com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável, e não me retires e repuses da tua presença. E retorna a dar-me a alegria da tua salvação. Homem arrependido. Aí ele volta de novo ao alvo de Deus. Isso é ter prioridade, irmãos. Sabe por que muitos cristãos vivem angustiados? Sabe por que muitos cristãos vivem sem ter um direcionamento na vida? Porque não tem prioridade com Cristo. Jesus disse, lança sobre mim ignorantes, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Cuidado de vós eu tenho. Ele não está falando para os apóstolos não, santos, somente não. Ele está falando para a igreja. Será que nós temos lançado sobre ele? O que é que eu quero, Senhor? O que é que eu preciso? Fala, homem. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Textos e mais textos, Deus tem falado conosco, mas parece que entra aqui e sai aqui, que nós não conseguimos absorver a lei de Deus. Está na lei de Deus. Tão simples, está na lei de Deus. Está na lei de Deus. Então precisamos absorver, santos, todas essas coisas e colocá-las em prática. Em prática. Tem que ser colocado em prática, para que a coisa flua. Então o primeiro mandamento, ele me ordena que eu não devo ter outra prioridade a não ser Deus. Eu não devo ter outro Deus diante de mim, mas somente Cristo. Respirar Cristo, ver Cristo, ouvir Cristo, andar com Cristo, comer. Aí sim, aí agora está pronto. Aí Paulo diz, realmente, agora eu estou de fato crucificado. Eu não tenho para onde ir. É Cristo da minha carne, eu não tenho mais o que fazer. Ele faz as coisas por mim. Ele vivia por amor a Cristo. Isso é ser cristão, irmãos. Eu digo para vocês, é muito difícil. Muito difícil fazer essas coisas. Mas também não é impossível fazer. Porque o caminho da fé, ele não é largo, irmãos, ele é bem estreito. Ele é bem estreito, porque é muito apertadinho para passar. É nessas palavras que ele usa, esses códigos, essas parábolas que ele usa. Porque é muito difícil você passar pelo caminho de Deus, mas tem muita vantagem, santos. Muitas vantagens. Você vê aquele livro lá do Peregrino, que já alguém leu o livro do Peregrino? Vocês têm que ler, rapaz. Vocês têm que ler, hein, pô. John Barney, ele disse que ele passou por várias dificuldades na vida. Mas várias pessoas querendo tirar ele do caminho, e ele sabia que aquelas pessoas foram enviadas para tirar ele da rota, ele aperreado. Mas no final, quando ele entra na cidade, que é o rei dos céus, e ele vê um rapaz que ele disse, eu não estou lembrado desse rapaz pelo caminho que veio, mas ele disse, não, rapaz, como dizia, fica calado, eu pulei o muro. Ele, cadê a carta para entrar aqui? Ele disse, não tenho carta, rapaz, que eu pulei o muro. Ele disse, para entrar no reino de Deus não tem que ser com arrumadinhos, santos. Não pode ser com facilidades. Está certo que nós vamos entrar no reino de Deus, não é pelos nossos esforços. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que dobrar a manga da camisa, eu tenho que trabalhar, mas não é para ser salvo. É um ato de reconhecimento que nós já fomos salvos, um ato de reconhecimento que nossos pecados foram perdoados, é um ato de reconhecimento que Cristo fez a obra por nós. É nesse sentido que eu tenho que agradecer a Deus. E como é que eu agradeço a Deus? Prestando obediência, prestando o culto, não adorando outros deuses. Aí você está de fato em estado de obediência a Deus. Eu não estou adorando outros deuses. Não estamos adorando outros deuses quando estamos nesta prática, querido. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor,
e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que a Tua lei, Senhor, ela veio para nos ajudar. Também sabemos que a Tua lei, ela foi direcionada para mostrar o que nós somos, Senhor, pecadores. E com grande convicção, Senhor, que nós estamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. E é com grande satisfação, Senhor, que somos humildes, somos honestos, Senhor, em dizer que não podemos fazer nada, Senhor, a não ser observar e praticar a Tua santa lei, Senhor, como um ato de gratidão. Que nós não possamos adorar, Senhor, ou entrar em qualquer outra prática que venha a desagradar a Ti, Senhor. Que nós não apenas pensemos, Senhor, que adorar outros deuses é se curvar diante de uma imagem, de uma estátua, Senhor, de uma figura, de uma imagem. Mas nós obedecemos, Senhor, as leis mundanas, estamos de fato te traindo, Senhor. Estamos adorando a outra entidade, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdão pelos meus e pelos nossos pecados aqui na congregação, Senhor. Que por algum momento, Senhor, nós temos falhado na Tua pessoa, Senhor. Nós temos cometido pecados, Senhor, contra a Tua santidade. E precisamos, Senhor, retornar urgentemente, Senhor, para a Tua santa lei, Pai. E que este primeiro mandamento, Senhor, ele sirva, Senhor, como um aio, como uma porta, Senhor, como um escape, para nós voltarmos à Tua prática, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, não estar zangado conosco, mas que nós possamos reconhecer as nossas falhas e retornar para Ti, Senhor. Que nós não podemos continuar com as nossas vidas, Senhor, que estamos errantes diante de Ti. Que precisamos urgentemente, Senhor, Te adorar com a mente e com o coração, Senhor. Que os nossos lares, Senhor, sejam inflamados pela Tua palavra, Senhor. Que as nossas escolas, faculdades e empresas, Senhor, eles percebam que existem fagulhas no meio de todo este mundo, Senhor. Que existe um povo que está em obediência, Senhor. Existe um povo que é arrependido dos seus pecados, Senhor. Que o Senhor possa usar-nos, Senhor, mais e mais, Senhor. Nos conceda, Senhor, mais e mais oportunidades, Pai, para vivenciar a graça da Tua lei e dos Teus mandamentos, Senhor, que é uma coisa linda, Senhor, uma coisa maravilhosa, Pai, para os Teus filhos. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Pai, sobre todos os que estão aqui, Senhor, aos congregados, os visitantes, Senhor. Que a Tua graça e a Tua lei estejam sempre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.